Aleluia. Obrigado, intercessora. Porque é o máximo 5? Temos 5 aqui. Glória a Deus. Distantes fisicamente, mas perto no espírito. Então seja bem-vindo você nessa live, essa transmissão, todos aí, não sei quantos tem. Mas é importante que você pudesse compartilhar a live a outras pessoas, para que elas também participem e sejam abençoadas, sejam edificadas com aquilo que vão ouvir pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor está sobre nós. O Senhor reina sobre as nações da terra. Parece que não, mas reina. Nós sabemos que o Senhor reina no universo, o Senhor criou. Tua palavra diz, Pai, o Senhor criou o mundo, a terra, a sua plenitude. Tudo que nela é pertence a Ti. Pertence a Ti. O homem queira ou não, o diabo queira ou não, pertence a Ti. Nós pertencemos a Ti. E agora, Pai, a Tua palavra vai ser dita que pertence a nós também, porque nós a compramos pela fé. Crendo no Teu poder, crendo em tudo aquilo que o Senhor diz, tudo que está mencionado, em tudo que o Senhor revela pelo Teu Espírito, nós cremos e nos apropriamos, Senhor, para fazermos parte desse povo, dessa igreja gloriosa, cheia do Teu Espírito, movida pelo Teu Espírito, sempre crescente, sempre sendo edificada pelo poder da fé, em nome de Jesus, amém. Então, eu quero falar sobre tudo está ordenado. Mas o que é isso? O que significa que tudo já está ordenado? Tudo já está ordenado por Deus no espírito do homem crente, daquele que está em Cristo, daquele que ama a palavra, daquele que vive em Deus, e Deus vive nele. Tudo está ordenado. Existe uma regrinha de 3 na matemática, eu posso dizer que existe uma regrinha de 3 no Espírito. Cristo sobre o homem, multiplicado pelo Espírito, isso dá multiplicação. Deus, Ele tem um fator multiplicação. E multiplicação de tudo que já está ordenado por Ele. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, Deus é Espírito. Deus Pai é Espírito. Ele enviou então o Espírito. Ele enviou o Espírito dele, então o Espírito Santo está na terra. E tudo que eu vou te dizer está na palavra. Eu não vou te dizer nada complicado, porque está dito, está nas Escrituras, está mencionado. Jesus disse. E conforme você vai sendo perceptivo, vai recebendo, vai entendendo, então fique em alerta, põe o teu espírito em alerta. Conforme você vai entendendo, compreendendo, isso vai se tornando aceso na sua vida. O que está ordenado por Deus e que já faz parte de você, vai acendendo, e conforme vai acendendo, você vai vivendo o rema, você vai vivendo a palavra de Deus. E os benefícios de Deus que já estão todos ordenados, como eu disse, no teu espírito. Glória a Deus por isso. Então vamos no começo de tudo, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, isso está lá em Gênesis 1, 26, tem os 3 versículos, 26, 27, 28, que está dizendo a mesma coisa, e ele diz algo no versículo 28, fantástico, justamente sobre encher a terra. Você está contribuindo para encher a terra com conhecimento da glória de Deus, com a imagem de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos a nossa imagem. Deus colocou a imagem dele no espírito do homem. Não tinha como colocar na carne, mas colocou no espírito, porque Deus é espírito, né? Eu falei de novo. Mas ele colocou no espírito do homem a imagem dele.
Deus fez isso, está escrito, está dito, está mencionado. 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E ali no 28, essa imagem, que Deus havia, a imagem dele mesmo, que Deus havia inserido, imprimido no espírito do homem, diz no 28, Deus os abençoou e lhes diz, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, Deus deu poder de multiplicar, Deus deu o poder para sujeitar, autoridade, mas ele disse, enchei a terra. Isso aqui compreende encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, com a imagem de Deus. Quando ele disse isso, antes do pecado, evidentemente, se não houvesse o pecado, as pessoas que fossem nascer, nasceriam sem pecado, nasceriam, portanto, com a imagem de Deus nelas. E se nascessem com a imagem de Deus nelas, pelo fato de Adão não ter pecado, a terra já teria sido cheia com a glória de Deus, mas a gente sabe muito bem que aconteceu a desgraça do pecado, antes que houvesse essa multiplicação. Houve o pecado, a desgraça do pecado. E 3 fatores se tornaram um problema para o homem: o pecado, a carne, a carnalidade e o diabo. Então houveram essas 3 ações, mas Deus já tinha planejado, na sua essência, como carta na manga, como diz no livro de Colossenses, capítulo 1, 26, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, foi guardado, mas revelado em nós, revelado agora, Cristo em nós, a imagem de Deus, por meio de Cristo em nós, de novo. Olha que fantástico. Não tem só um que tem a imagem, veio Jesus com a imagem, o próprio Filho, Cristo estava dentro dele, o próprio Deus, Filho de Deus, é Deus. Mas agora, hoje, nós temos a imagem por meio de Cristo. O homem crente tem a imagem. Eu quero dizer algumas coisas aqui, para que isso seja firmado no seu coração, venha a ser firmado no seu coração, e seja algo latente na sua vida cristã, seja pauta da sua vida diariamente, não seja algo do de vez em quando, não seja algo, olha, daqui a pouco eu vou buscar, daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco eu vou ver o que faz parte dessa imagem de Deus que está na minha vida, ou depois da manhã eu vou fazer isso, ou daqui uma semana eu vou fazer isso, agora eu estou muito ocupado com outras coisas. Não! Foi colocado em ti, se você é crente em Cristo, a imagem de Deus. Isso foi resgatado, porque quando houve o pecado, a imagem de Deus foi danificada. O espírito do homem foi mortificado. Se foi mortificado, então, consequentemente, a imagem de Deus foi danificada. E aquilo ficou encoberto no homem. Mas veio Jesus. O plano foi estabelecido. Aquilo que era mistério, deixou de ser mistério e foi revelado a nós. Você carrega em você uma revelação, Cristo. Cada um que é crente verdadeiro, carrega nele a revelação de Cristo, a imagem de Deus, nele, no espírito dele. Tem algumas coisas que eu gostaria de dizer, de antemão, para que você comece a entender de fato esse negócio, que muitas vezes a gente prega muito sobre isso, fala muito, menciona muito sobre isso, mas quantas vezes demora tempos para uma pessoa entender que ela tem imagem, que isso foi resgatado, o que estava danificado foi consertado, foi resgatado, foi reaceso na vida do homem, Deus Santo. Então vamos lá, olha o que Jesus disse em João 12:50.
eu vim com um mandamento. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus estava dizendo, eu vim com um mandamento. Eu trouxe em mim um mandamento. Onde estava isso? No Espírito dele, o Espírito de Cristo. Estava dentro de Jesus. Eu vim com um mandamento. Esse mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo-o como o Pai me disse. Jesus, ele falou também numa certa feita, eu não falo isso de mim mesmo, mas eu falo segundo aquele que me enviou. Eu não falo pela minha carne, não falo o que eu acho, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que é da minha alma, eu falo o que foi imprimido em mim pelo Pai, no meu espírito. Porque Jesus era a imagem de Deus, aqui ele é, eternamente. Quando ele pisou aqui, ele estava trazendo a imagem de Deus, a semelhança de Deus, como filho. E era isso que ele ia imputar na vida dos homens, todos aqueles que viessem a crer. Mas ele disse também uma outra coisa que está aqui pertinho, em João 14, aleluia, versículo 23. Tudo foi redimido, tudo foi recolocado nos seus devidos lugares, tudo foi reaceso, o céu foi acendido na sua vida. Amados, o que mata às vezes, o que demora para a pessoa entender, é que ela é envolvida em tanta coisa, e aquilo que é o mais importante, que é a imagem de Deus nele, por meio de Cristo, é deixado de lado, por causa das coisas que não edificam, as coisas que não levam a nada, e que faz com que o tempo passa, vai passando, e o que é mais importante, vai sendo perdido, vai sendo deixado, como eu disse, segundo plano. Mas olha o que diz em 14, 23 de João, respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele, e nele faremos morada, a imagem, resgatada. Mas ele disse aqui numa condicional, se alguém me amar, guardará minha palavra. Lógico, se eu amo a Deus, eu vou guardar a palavra dele, eu amo a ele. Guardar no sentido de viver, eu vou me apaixonar por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez, pelos seus propósitos. Conceito de Deus não vai mudar, aconteça o que aconteceu, aquilo que foi dito lá no princípio, que nós somos lá primeiro, não mudou aquele conceito, Deus continua sendo o mesmo, a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Ele não vai mudar com relação ao amor que ele sente por você, e o preço que ele pagou por causa deste amor que ele sente por você, continua sentindo por você, e já, eternamente sentirá por você. Ele fez tudo isso para que você fosse semelhante ao Filho, semelhante a Cristo, isso tudo fosse resgatado, e a maneira de ser resgatado é amar. Quem amar vai guardar, evidentemente que vai viver a palavra, vai praticar a palavra, e aí sim o Pai e Cristo vem e faz morada. Como que o Pai faz morada? Você pode me responder isso? Se você é inteligente, e você é inteligente. Quem que o Pai enviou? Dele. O que o Pai enviou dele foi o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Imagina algo impensável nos tempos antigos, lá na antiga aliança, lá os povos antigos, uma coisa impensável, que o próprio Deus estaria na terra por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra dos viventes. Ele está na minha vida porque eu estou falando pelo Espírito. Ele está aí na sua vida, se você pediu, Ele deu. Porque Jesus falou, Deus dará o Espírito, o Pai é bom, Ele dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então Ele está na terra, Ele está em nós para manifestar isso. Pai fazer morada, e Cristo fazer morada. A imagem, a semelhança, tudo está ordenado dentro deste conceito, ou dentro
dessa palavra, desse contexto, eu posso dizer, está ordenado tudo que você é, está ordenado o poder de Deus na sua vida, está ordenado a vida eterna, está ordenado o teu resgate, está ordenado o conhecimento do céu, está ordenado os poderes do mundo vindouro, como diz lá em Hebreus capítulo 6, está ordenado, está dentro. Se você é um crente genuíno e verdadeiro, como ele está dizendo aqui, Deus está morando aí dentro. Aleluia. Então, amados, aconteceram algumas coisas que eu vou dizer específicas para você começar a entender sobre ordenança, porque esse negócio é fantástico. Esse negócio é extraordinário. Está ordenado, que Deus ordenou. Tem muitas coisas aqui que falam a respeito disso. Que você não é um qualquer, você não é uma pessoa que está perambulando mais, se você está em Cristo, você não é mais forasteiro, você não é mais estrangeiro, você é concidadão do santo, você não é mais uma pessoa que está jogada de um lado para o outro, como a onda do mar, você não é uma pessoa que está mais perdida, você não é uma pessoa que não sabe mais para onde você está indo, agora você sabe que você está indo para a glória, está indo para o céu. Já que você teve um encontro com Cristo, você sabe qual é o teu rumo, porque antes nós não sabíamos, você não sabia quem você era, você não sabia o que estava fazendo aqui, você não sabia para onde você estava indo, para você ainda era um mistério, porque você não, o espírito estava mortificado, você não tinha tido um encontro com Cristo, mas de repente você teve um encontro, as coisas começaram a mudar dentro de você, você começou a ter um outro tipo de pensamento, você começou a ter outros tipos de palavras que você começou a dizer, você começou a ter outro tipo de comportamento, porque o Espírito que veio dentro de você começa a te mudar, para reacender aquilo que estava apagado, aquilo que estava mortificado. Agora deixa eu te dar alguns exemplos aqui na palavra, sobre ordenança de Deus, que Deus ordena no Espírito. Por exemplo, antes de nós irmos dois textos, quero ir num texto, depois eu quero ir em outro, mas veja bem, como que isso funciona, isso é sobrenatural, o homem natural não vai entender nunca, o homem racional não vai entender nunca, e existe esse maldito orgulho humano, essa maldita razão humana, eu digo que é maldita razão, porque é humana, é uma coisa que veio do Éden, amados. Isso é terrível, isso está matando crente por aí, isso está mortificando o espírito de muitos crentes por aí, de novo, porque quantas pessoas estão voltando às antigas que eu digo, estão voltando à sua velha natureza, se esquecendo daquilo que tem. Grandes coisas podem acontecer a cada dia na sua vida. Escute, eu consigo ouvir a voz de Deus todos os dias. Como que você não consegue? Se o Espírito de Deus está aí. Então deixa eu te falar uma coisa, por exemplo, quando Israel estava no Egito, Deus já tinha dito a Abraão, 400 e tralalá anos antes, que ele teria uma descendência, a descendência dele ficaria escrava no Egito. E essa descendência, quando saísse, ia sair com grandes riquezas. Agora, se era escravo, como que isso ia acontecer? Se você é inteligente, explica isso para mim. Se eles iam ser liberados, Faraó ia liberar, porque Deus faz como Ele quer e pronto. Ele endureceu o coração de Faraó 10 vezes e amoleceu 10 vezes. Isso tudo para mostrar a força dele usando Faraó. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E como isso pôde acontecer? Eles saíram com grandes riquezas. Deus tinha falado isso, muitas riquezas, não foram poucas. Deus ordenou no espírito de cada egípcio que eles dessem para Israel, mas eles pediram, mas já estava ordenado. O profeta Elias teve que pedir também para a viúva, já estava ordenado por Deus no espírito dela. Olha o que é a ordenança de Deus, amados. Ele já tinha ordenado no espírito de cada egípcio que desse o que eles tinham ajuntado para os israelitas. Em função disso, saíram muitos egípcios juntos, povos estrangeiros que estavam lá no Egito,
também viram que a glória de Deus estava ali, o Deus verdadeiro estava no meio do povo, que aquele realmente era o verdadeiro Deus, o que Moisés apregoava. Não, queremos ir com vocês. Deixa eu te falar uma coisa, antes de nós sermos retirados da terra, por ocasião do arrebatamento, muitas pessoas vão querer ir conosco. Mas como elas vão saber que nós vamos ser arrebatados? Vão saber. Quero ir com você. Vão agarrar nas nossas vestes. A chuva tardia virá, porque a chuva tardia é o último avivamento. A chuva que vem temporã, fora de tempo, que está dito em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós aguardamos a chuva serode, que ele sairá como a alva, ele virá como a alva, Jesus, como a chuva tardia, como a chuva serôdia. Então vai haver uma ordenança, escute o que eu estou te dizendo, no espírito das pessoas, dos pecadores, porque os egípcios compreendem pessoas do mundo, significam pessoas do mundo. Então, pecadores vão vir até nós e vão entregar recursos para nós. Deus, amados, não duvide do poder de Deus, porque aconteceu isso lá. Deus ordenou e aconteceu. Escute agora esse exemplo que eu vou te dar em 1 Reis capítulo 17, a partir do 8, receba, conforme eu vou pregando, eu creio que vai acender coisas no teu espírito, coisas que você não estava percebendo, esses poderes do mundo vindouro, as conquistas que já estão dentro de você, já estão ordenadas no teu espírito, de repente elas vão acender e vão começar a acontecer logo em seguida, porque é lógico, a palavra vem para isso. A palavra, quando Deus revela, é rema, é atuante, é vivente, é algo sobremodo sobrenatural. Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, está aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor, veio a quem? A Elias, que ele estava no ribeiro de Querite, Deus mandou ele sair de lá, porque o ribeiro secou, e aí veio a palavra. Versículo 9, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Agora presta atenção nisso. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Ok, aquela mulher não tinha consciência que havia uma ordenança de Deus no espírito dela. E Elias, a princípio, também não sabia que viúva era, que mulher seria aquela. Ei, estude isso um pouco. Deus ordenou, está ordenado. Mas só que Deus é espírito, ordenou no espírito dela. E como que isso ia acender nela? Com a palavra profética. Ordenei a uma mulher viúva que ele te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Como que ele entendeu que era ela? Porque ela estava na porta da cidade. Logo que ele chegou, tinha uma viúva. Como sabia que era viúva? Porque ele percebeu que tinha uma mulher, não seria o trabalho dela, seria o trabalho do marido. Por isso que ele falou, ela é viúva. Ela. Porta da cidade, portal de Deus. Portal de Deus. Opa, é por aí, aqui que eu vou entrar. É um portal de Deus. Aleluia! Amados, tem tantas situações que são portais de Deus, às vezes você não percebe, sabe por quê? Você está mais na carne que no espírito. Não faça isso. Nós somos da linhagem espiritual, por isso que eu falei que problemas são três: pecado, a carne e o diabo. Quantas pessoas hoje que estão guardando, encobrindo pecados e não confessam, e o problema delas vão aumentando? Quantas vezes eu falei já disso? Amado, se você peca, se você está julgando pessoas, isso é pecado. Confesse. Confesse, senão você vai ter problemas. E aí, quando você confessa, acende o que está ordenado por Deus dentro do seu espírito. E aí você começa a ver o que é glória de Deus. Porque você é filho. Você não está no mundo. Você não pertence a Satanás, você pertence a Deus. Amém? Aleluia. Então tá, ele viu a mulher lá, apanhando. Ele a chamou. Opa, é essa. Ele disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me também um pedaço de pão. Agora vamos ver. É essa aí. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor, ela não tinha consciência ainda.
que tinha uma ordenança no espírito dela. Percebeu o negócio? Mas tinha. Deus já tinha ordenado. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de lenha, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Isso aqui é o nosso fim, isso aqui é o nosso último alimento, porque está seca, já um monte de tempo sem chover, está tudo seco, está vendo o gado morrendo, está em ossos, não tem, vão comer e morrer. Aí veio a palavra. Por que veio a palavra profética? Para acender a ordenança de Deus que estava no espírito dela. Jesus não tinha vindo, o Espírito Santo não tinha vindo, o Espírito estava sobre Elias, mas não estava dentro das pessoas. O Espírito foi derramado lá no dia de Pentecostes, você sabe o que eu estou te dizendo. Então, mas foram fatores específicos de Deus, porque Ele faz, tem tempos e épocas preparados pelo seu próprio poder. Receba essa palavra agora. É tempo, este é o tempo que Ele preparou para manifestar o seu poder, uma época gloriosa na sua vida. Escute, por isso que está acontecendo tanta coisa. Essa pandemia vai passar. Eu falei hoje na live de oração, é tempo de passar. Você vai ver que Deus, da mesma forma que veio, Deus vai retirar o vírus. Ei, sobrenatural. Ok, disse Elias no 13, não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, que macho. Ele sabia, tinha certeza no espírito dele. Amado, espera um pouquinho. Hoje, a nossa certeza precisava ser muito maior do que foi no profeta, sabe por quê? O Espírito Santo está dentro, não está sobre nós, está dentro de nós. Por que tanta gente está vacilando em falar, em agir, em orar, em crer, em buscar? Por que tem tanta gente vacilando? Por quê? Porque estão omitindo, estão se acomodando, estão se embaraçando com tantas coisas desse mundo. Amado, escuta o que eu estou falando, eu bato, tem coisas que eu bato na tecla, para que você entenda isso, e você viva esse poder, que está sendo manifesto nesses dias, aleluia. Faze, porém, primeiro para mim o bolo tal, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que venha a chuva sobre a terra, em que Deus envia a chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa, muitos dias. Porque quando ele soltou a palavra, acendeu a ordenança que estava dentro do espírito da viúva. Como aconteceu também com Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, quando o marido da mulher lá morreu, ela ficou viúva, os credores vinham buscar os filhos dela, ela recorreu ao profeta Eliseu. O que Eliseu falou? É o seguinte: o que você tem? Eu só tenho uma botija de azeite. É o seguinte, vai em todos os seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Agora eu te pergunto, como é que os vizinhos deram para ela? Se elas sabiam que a viúva estava mais falida do que qualquer coisa, e eles sabiam, os vizinhos, sabe, os vizinhos, gente que não ia saber, que os credores vinham buscar os filhos dela, como é que eles iam dar as vasilhas para ela? Eles iam ficar sem? Deus tinha ordenado, escuta, porque ela creu na palavra do profeta, vai lá, pede as vasilhas. Deus, quando vem a palavra profética, porque Deus já ordenou. Quando você ouvir uma palavra profética, já está ordenado por Deus no espírito das pessoas. E o problema é que muitos duvidam, e quem duvida não alcança. Está na palavra lá no livro de Tiago, capítulo 1, hoje eu disse isso. É como uma onda do mar lançada de um lado para o outro, não pense tal homem que vai receber alguma coisa. E ali foi, ele alimentou, eles foram alimentados, ela foi alimentada, o filho dela foi alimentado, o profeta foi alimentado por uma viúva. Deus é louco, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, amados.
Ele pega as coisas loucas desse mundo e confunde as sábias. Por isso que eu creio no poder desta palavra. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Atos 17:30, vamos ver mais uma ordenança de Deus. Enquanto você não crê no sobrenatural, nada vai acontecer. Vai acontecer alguma coisinha, nada. Porque isso é coisa que transcende qualquer pensamento humano, amados. Vamos viver isso. Vamos começar a viver o melhor de Deus. Ah, mas estamos fazendo live, não tem mais culto presencial. E daí? Isso aí é por um pouco de tempo. Você vai ver o que Deus vai fazer, porque já está feito, está ordenado no teu espírito. Se você é crente, você crê no poder dessa palavra, grandes coisas vão começar a manifestar na sua vida, aleluia, porque está ordenado. Eu tenho que bater nisso. Glória a Deus, aleluia. Atos 17:30, escute isso aqui, meu Deus, aleluia. A ordenança de Deus. Mulher, a ordenança de Deus está no teu espírito. Para de chorar, para de sofrer. A tua casa vai ser uma casa de testemunho, porque já está posto por Deus, aleluia. Empresário, trabalhador liberal, para de sofrer, ficar com medo. Deus não te deu espírito de medo. Deus te pôs nessa terra com um propósito para você fazer a diferença e mostrar para os outros quem você é, quem está na sua vida, o poder de Deus que está na sua vida. Opa! Você vai ver quantas pessoas Deus vai salvar esse templo, quantas pessoas vão ser restauradas e o espírito delas vão ser reacendidos. Atos 17:30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena, ouça, agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Explica isso para mim. Eu vou falar de novo, quarta vez. O Espírito de Deus está na terra. A partir do momento que o Espírito Santo foi enviado, há uma ordenança de Deus no espírito das pessoas para que elas se arrependam. Está escrito aqui. Está escrito aí, está escrito na sua Bíblia. Esse é Deus. Porque é o seguinte, quando a palavra começa a entrar na pessoa, aquilo que está ordenado por Deus começa a acender. Jesus é Salvador mesmo. Ela se converte. Está aqui, porque já está ordenado por Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus, amados. Isso é real. Parece loucura, mas é real. É uma coisa lícita. Contrário a isso, é ilícito na sua vida, porque vai ser a incredulidade, já que Deus ordenou. Outra coisa, você quer ver como a imagem de Deus está aí na sua vida? Pelo Espírito. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, que nós temos em nós a plenitude de Cristo. Sabe o que é ter a plenitude de Cristo? A imagem, conhecimento do céu. Mas como é que eu sei? Como é que isso vai acontecer? Conforme você avança, conforme você dá o passo, conforme você vai absorvendo, crendo, você vai captando, você vai se apercebendo dessas coisas, sendo receptivo ao próprio poder da palavra. Isso vai acontecendo dentro de você. Já que em Hebreus 6 fala que você recebeu os poderes do mundo vindouro, o que é isso? A plenitude de Cristo está na sua vida. No versículo 9 diz assim, de Colossenses 2, porque no 10 diz isso, que a plenitude de Cristo habita em você, mas no versículo 9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele foi o primeiro de uma nova raça, ele foi o primeiro de um novo povo, que é o povo do céu, porque ele foi como homem, ele foi humano, tão humano que até morreu, para que você entenda tudo que Jesus fez. Ressuscitou ao terceiro dia, glorificado pelo Espírito Santo, e ali, quando ele foi glorificado, passou a habitar toda a plenitude da divindade. E isso, profeticamente falando, e ordenado por Deus, não é só profeticamente falando,
ordenado por Deus, está no teu espírito a plenitude de Cristo, aleluia. O problema é que às vezes você tem medo de abrir a boca, você é tímido para falar as coisas de Deus. Comece a abrir a boca que você vai ver, eita, aleluia. Eu não sei o que os vizinhos pensam de mim, mas às vezes eu dou uns aleluia, umas rajadas de língua, e muitas vezes cedo de manhã, eu já saio no Xaramanai, já glorificando a Deus, aleluia. Pergunta para a apóstola Nancy, e aí eu vou orar, eu faço lá um café e vou orar. E muitas vezes é dia de live, não é só dia de live que eu oro todos os dias, mas muitas vezes é o dia de live, né? Nós temos 3 por semana de oração, então eu estou lá orando, mas muitas vezes vem o fogo do Espírito, e muitas pessoas, vizinhos, com certeza ouvem, eu não estou nem aí. É o poder de Deus que está se proliferando no reino espiritual, é o poder de Deus que está abrangendo situações, está fazendo cair demônios, potestades muitas vezes, oh, aleluia. Jesus não repreendeu a potestade quando eu estava atravessando o mar da Galileia? Veio a potestade, o vento contrário contra o barco, e aí foram acordar Jesus, ele repreendeu, pá, numa palavra. Amados, depois que eu comecei a tomar ciência que é numa palavra, eu estou dizendo uma palavra, e pessoas estão sendo curadas numa palavra, pessoas estão sendo libertas às vezes numa palavra, porque eu passo a saber o que está em mim, e crer naquilo que está em mim, as ordenanças de Deus, aleluia, a própria ordenança da vida eterna que está em mim. Então eu preciso propagar isso, eu preciso fazer multiplicar isso. Amém, amados? Você vai ver como muda os conceitos da sua vida, muda muitas coisas na sua vida. Glória a Deus. Então vamos lá, olha o que diz aqui, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 13, 4 e 5, vamos lá, amados. Eu já vou terminar, hein? Que está rápido. Que hora que terminou o louvor aí, meu Éder? Que terminou o louvor? Não. 8h15. Então eu estou 40 minutos pregando? Não! Hã? Vou acabar agora. Bom, mas já matei o coelho com 2 coelhos com uma cajadada. Ok. 2 Coríntios 13, versículos 5 e 6. Eu quero que você seja crente de verdade a partir de hoje, amados, em nome de Jesus. Esses probleminhas aí na sua casa não são nada diante de Deus, diante daquilo que está dentro de você, diante que já está posto. Não se muda o fundamento daquilo que já está posto, diz na palavra. Aleluia. Ainda, vamos lá, 2 Coríntios 13 eu falei, hein? 13 eu falei? Foi 13, é 13 mesmo. 2 Coríntios 13, 4 e 5. Ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele. Veja o que ele quer dizer. Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós, ou em vós, estava dizendo para o povo de Coríntios 5. Examinai-vos a vós mesmos, isso nós precisamos fazer, se permaneceis na fé. Pelas tuas atitudes você vai saber se você está permanecendo na fé. Eu falei muito sobre isso, sobre Abraão hoje. Foi muito tremendo sentir a presença de Deus hoje, na live de oração, irmãos. Porque na história da humanidade foi o homem que teve mais fé, foi Abraão. Lógico. Depois de Cristo, o homem que teve mais fé foi Abraão. Já que ele não tinha nada onde se escorar, não tinha um livro, algo escrito, nada. A voz de Deus. Ele andou pela voz de Deus. E aí? Teve fé ou não teve, esse homem? Mas você faz um exame para ver se você permanece na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. A imagem de Deus está em vós. Ele não está falando que vai estar, talvez, pode ser, algum dia. Não! Sabeis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós,
se não é que já estáis reprovados. Se você não foi reprovado. Por isso que ele está falando, examine-se. E sabeis, provavelmente, Jesus Cristo está em vós, aleluia. Ei, amados, Paulo teve muito trabalho com o povo de Coríntios, mas ele foi até o fim com eles. Ele não desistiu. Assim como não desisti de pregar para você e de falar tudo que Deus tem me falado, e esse negócio me impacta muito sobre ordenança, amados. Sabe o que é ordenança? É uma coisa que já está ordenada, Deus não vai mudar. Eu falei logo no início, Deus não vai mudar o conceito dele, que ele criou o homem, imagem e semelhança dele, em Cristo. Em Cristo você tem, aleluia. Não é que vai ter, você tem, em nome de Jesus. Receba essa palavra hoje no teu coração, para a glória do Deus vivo. Está ordenado, está feito. E sabe de uma coisa, eu estou aguardando a chuva serôdia. Está para acontecer a qualquer momento. Tudo que está acontecendo é por causa das ordenanças de Deus. O diabo sabe disso, mas só que ele é um retardado que vai para o inferno. Então ele está querendo embromar. O que é embromar? Empurrar com a barriga, ir lá, slowly, devagar. Ele quer enrolar, ele quer te enrolar, mas não deixa mais ele te enrolar, não deixa mais, por aquilo que você está ouvindo hoje, por aquilo que está dentro de você. Então você precisa se apropriar, continuar lendo, observando, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não deixa aquilo que você tem e que Deus já ordenou ser mortificado de novo, ser encoberto por pecados, por carnalidades. Deus santo. Vamos orar aqui agora pelo pastor Vladimir. E Tiago está com Covid também? Também pegou por causa do pai? Ok, não tem problema. Vamos orar, eles vão ser recuperados rapidamente, porque está ordenado. Espírito de glória, nós declaramos vida na corrente sanguínea do Vladimir e do Tiago. Nós declaramos a vida do Espírito e a vida das carnes, do corpo, do físico. Saúde de Cristo, como foi declarado lá no livro de Tito, que você receba a saúde de Cristo. Eu declaro a saúde de Cristo, Vladimir, na sua vida. Nós oramos para que ele seja revestido com esta saúde, ele e o Tiago, agora, em nome de Jesus, nós clamamos diante do Deus vivo, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando clamamos, ele responde, ele fala, ele ordena. Clama-me a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então receba aí, receba a libertação, o renovo agora, na sua vida, nos seus pulmões, na sua corrente sanguínea, em todo o teu ser, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela recuperação, pelo restabelecimento do pastor Vladimir e do Tiago, em nome de Jesus. Amém. Tudo isso vai passar, menos as palavras que estão no teu espírito. Isso não vai passar nunca. Que o Senhor possa ter te colocado num degrau muito mais alto hoje, porque você quis. É Deus que faz essa obra. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz, o próprio Deus que te santifica no corpo, no espírito e na alma, para nos encontrarmos com Jesus, mas te santifica se você quiser, se você buscar, se você clamar, se você falar com Deus. Senhor, me santifica o meu espírito, santifica a minha mente, santifica o meu corpo, e o Senhor vai te santificar, porque isto é uma ordenança do Senhor, que sem santificação ninguém verá a Deus. Amados do Senhor, receba a cura, receba o renovo, receba o resgate, receba a libertação, receba a paz. Receba a paz aí, Vladimir, receba a paz, Tiago. Receba a ordenança do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aguardamos que está acontecendo algo aí, está acontecendo uma reviravolta. Deus mostrou hoje
um redemoinho do poder de Deus. Em muitos lugares há um redemoinho do Espírito Santo no Brasil, que está acontecendo, está passando neste momento. E muitas coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Pessoas vão começar a ficar com medo. As pessoas aí, onde tem potestades por trás, vão começar a ficar amedrontadas. Escute o que eu estou falando. Porque as orações, muitas orações já estão sendo respondidas. Tive uma visão do anjo derramando o cálice das orações, e relâmpagos, terremotos, vozes, xaramantou recalabacévia. Isso significa potestades caindo. Eita, receba essa palavra agora, em nome de Jesus. Você vai ver, muita coisa vai mudar aí, gente. Por quê? Vou falar de novo. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está, né? Enquanto estiver na terra, o anticristo não vai reinar coisa nenhuma. Tira isso da sua cabeça. Não queira ficar aguçado para conhecer o anticristo. Quem é? É aquele, é fulano, esse clã, Betão. Para! Isso é perda de tempo. Queira ver Jesus lá, estar em pé diante do Filho do Homem, como ele falou. Vigiai-o todo o tempo e orai, para que sejais ser encontrados dignos de escapar de todas as coisas que hão de acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Receba essa palavra agora. Receba aí. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja na sua vida, até a volta muitíssimo próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu preguei com muita fé, para que a tua fé cresça. Amém. Aleluia. Tem palmas aqui, mas só tem 5 pessoas.